quem diga que muitas pessoas que passaram por dificuldades na infância e na juventude acabam tendo um estímulo extra na fase adulta para vencer profissionalmente. Hoje nós vamos conhecer uma dessas histórias de superação que inspiram a todos nós. Eu recebo aqui no Empresários de Sucesso o advogado Marcos Faria da Costa. Ele é fundador do seu próprio escritório de advocacia, que é especializado em direito imobiliário e empresarial. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, por estar aqui. Estou impressionado pela casa e fui muito bem recebido, muito lisonjeado pelo tratamento de vocês conosco. Legal, para a gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu sei que você passou por dificuldades na infância, na juventude, e eu queria que você contasse esses episódios de frustração, uma certa decepção, acabaram te dando um gás para correr atrás do que você queria, inclusive escolher a carreira no direito? Conta pra gente como começa essa história. Então, é bem interessante, porque eu sempre uso um ditado na minha vida. Eu nunca perco, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo, né? Então, sempre olhando dessa forma, então tudo eu vejo aprendizado nessas situações. Na minha infância não foi diferente, né? Eu vim de uma cidade chamada São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso, perto da Bolívia, ela é um pouco distante daqui. E lá eu tive a minha criação com meus amigos e tal, mas eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai era vendedor, e eu ajudava ele nessas vendas e tal, mas sempre fui muito sonhador, né? Sempre olhava tudo aquilo, e é interessante que lá é um lugar de muita poeira, pelo menos na época tinha muita poeira nos lugares que a gente visitava, e eu falava, cara, eu não quero isso pra mim. Eu quero um lugar mais confortável, não quero ter essa poeira, quero ter uma vida diferente. E isso sempre ficou dentro de mim, né, com esse desejo de ter uma vida diferente. E por incrível que pareça, né, muitas crianças aí querem ser bombeiro, querem ser palhaço, quando é pequeno, né, vai mudando os gostos. E comigo foi um pouco diferente. Eu sempre sonhei em ser advogado. Esse foi um sonho desde pequeno. E isso sempre mexeu muito comigo. E eu sempre falo assim que uma das coisas que assim, muito simbólica para mim, que faz com que que fez com que eu realizasse isso, foi que eu trabalhava com meu pai, né, como vendedor, e muitos fiscais paravam ele, que ele vendia aqueles armarinhos e tal, e ele sempre pegava um dinheiro dele, se você não... Enfim, se você não der um dinheiro aí pra gente, a gente não vai te liberar. Mas teve um dia que foi bem interessante. Um dia ele demorou um pouco mais nessa batida da fiscalização e ele voltou muito chateado no carro. Muito frustrado, decepcionado. E eu falei, pai, o que foi? Ele falou assim, eles pegaram todo o meu dinheiro. E pra mim foi muito forte aquilo, né? E eu falei assim, eu vou realizar meu sonho de ser advogado e meu pai nunca mais vai precisar passar por isso. E nem as pessoas que tiverem a minha volta e nem quem eu defender. Então, isso me inspirou, ficou muito claro esse sonho que eu transformei ele em alvo. E eu falei, eu vou para cima e custe o que custar, eu vou viver esse sonho, eu vou realizar esse sonho. E daí depois disso que eu segui minha jornada em busca da faculdade, é lógico que não foi fácil, até a gente conversando, eu falo para todo mundo, não foi simplesmente ir lá, preencher um formulário e entrar na faculdade, né? Eu saí com 17 anos de casa, né? Eu lembro que nessa época meu pai, ele quebrou mesmo, literalmente, e de tudo que sobrou lá, sobrou R$4.000. Ele chegou na cama e falou, gente, o que a gente tem é isso. E eu falei, pai, desses 4.000, me dá mil reais que eu vou viver meu sonho e eu vou voltar com notícia boa. Então, com 17 anos, saí de casa e fui com esses R$1.000 aí multiplicar, né? Comecei a faculdade, dei uma entrada sem saber o que ia acontecer no transcorrer disso aí. Morei
fui morar em Dourados, né? Depois de ter Você tentado. sai de Mato Grosso e vai para Mato Grosso do Sul. Na verdade, eu fui tentar em Maringá. Foi no Paraná primeiro. Isso. Fui tentar o vestibular lá, depois eu passei em Cuiabá. Em Cuiabá eu tive que trancar a faculdade. Eu sempre falo por questões de contingência. E para mim, esse dia foi muito difícil. Quando meu pai foi me buscar lá, eu tinha começado a faculdade e eu tive que juntar minhas coisas e vir embora para casa. Nossa, foi muito difícil. E na estrada, meu pai quis conversar comigo. Eu falei, não, pai, deixa eu quietinho um pouquinho que eu estou planejando o meu futuro. E depois disso foi quando eu recomecei em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Né? Fui acolhido por uma família ali, que meu pai conhecia há tempos. Falou, tem um cantinho aqui, se você quiser morar. E eu me lembro, até estava conversando com a minha esposa, eu cheguei em Dourados com uma mochila e um ventilador na mão. Por conta do calor da região. Por conta do calor. E é interessante que eu tenho imagem que eu andava e esse ventilador rodando. E eu andei pra caramba, assim, sabe? Para chegar nessa casa. E quando eu cheguei lá, o dono da casa falou, Marcos, olha, eu sou caminhoneiro, em casa não tem como ficar, eu tenho um quartinho que você, se quiser, você pode dormir lá. Então, quando eu fui nesse quartinho, tinha um monte de pneu lá, então para mim dormir eu tinha que tirar os pneus e estender uma espuma. Então, eu dormia ali. Trabalho. Exatamente, né? E nesse tempo aí eu comecei a trabalhar, né, num supermercado de Dourados, supermercado tradicional. O dono, filho do dono, estudava comigo. E foi interessante que depois de algumas insistências, ele falou, não, vai lá, faz uma entrevista. E eu cheguei lá para fazer a entrevista, sou amigo do filho do dono, né? E aí você vai pegando uns códigos aí, né? Nem sempre isso é bom, né? E o gerente falou, você é amigo do filho do dono? Então tá bom, vem aqui. E aí ele chegou e falou, pode começar. Eu lembro que nesse primeiro dia eu limpei 17 caixas de pimentão. E até tem a receita, para deixar ele brilhoso, viu, Daniel? Você mistura água com álcool e passa um paninho nele, ele fica brilhoso. Então você vê ele brilhosinho assim, é por conta disso. E foi um tempo muito bom, desafiador, muito bom. Naquela época eu montava toda a feira, no supermercado eu tinha um apelido. Eles me colocaram o apelido de Doutor das Cebolas, né? Porque eu fazia direito e eu limpava a cebola ali estudando com o meu material do lado. Então eu montava uma caixa, descascava a cebola e estudando. Então esse é meu apelido de supermercado. Doutor Marcos, conta pra gente como foi esse salto de estudante para advogado formado, como foi conseguir a licença junto à Ordem dos Advogados do Brasil e depois o primeiro emprego como advogado. Então, foi dentro desse período aí, foi bem desafiador, porque as moradias, os lugares que eu passei, depois eu tive que sair desse lugar e trabalhando no supermercado, não me sobrava muito tempo. Depois vieram algumas provas de estágio, né? Eu tive a felicidade no último ano de ser aprovado numa prova do Ministério Público e da Prefeitura também, mas era mais para conhecimento do que remuneração. E mais um desafio, né? Eu tenho um ditado que eu uso muito na minha vida, que eu sempre digo o seguinte: pequenas renúncias, pequenas conquistas. Grandes renúncias, grandes conquistas. Toda grande conquista ela é precedida de grande renúncia. Então eu renunciei a algumas oportunidades para que eu pudesse estar aprendendo um pouco mais. Mas já no final da faculdade, o que foi mais desafiador para mim, para muitos é o TCC, né? Ali o que vai fazer depois. E para mim foi bem interessante. Talvez é cômico para não ser trágico, como diz o outro. Mas para mim o que foi muito a minha maior preocupação era a seguinte: como que eu vou comprar um terno para a formatura? Cara do céu, eu falo porque eu procuro não ser muito nostálgico, mas é interessante, né? Igual para vir para cá é uma facilidade muito tranquila hoje. Simplesmente abro meu guarda-roupa, pego meus ternos e venho, né? Mas naquela época eu não tinha condição de comprar um terno. E como que eu ia fazer? Então a minha preocupação era essa.
E interessante que alguns amigos souberam disso, fizeram uma vaquinha lá e me ajudaram nisso. E olha que interessante, eu vindo aqui para São Paulo, no avião eu encontrei o filho desse amigo que me ajudou e ele está aqui em São Paulo. É mesmo? Está aqui. Até depois eu vou dar um jeito de encontrá-lo. E foi muito interessante esse momento de transição. Já no final ali, eu vim de uma turma de faculdade de 150 pessoas. E na época, quando eu fui aprovado, foram 5 pessoas que foram aprovadas no exame da ordem. E para mim, eu estava incluso ali nesses 5, com muita dificuldade, tendo ali que entregar o apartamento que eu morava, porque já tinha acabado a faculdade, enfim, deu tudo certo e eu fui aprovado nesse exame. Graças a Deus. Me diga uma coisa, fundação do seu escritório, escritório que inclusive leva o seu nome, Dr. Marcos Faria da Costa. Conta pra gente como foi esse momento, uma conquista e tanto, né? Foi muito, foi e é uma conquista muito grande, né? Quando eu me formei, o diretor do curso da Unigran, hoje nós somos grandes amigos, ele me convidou para trabalhar com ele. E nesse tempo, né, um advogado renomado na região, comecei a trabalhar ali com ele e foi onde que eu comecei a ter contato com o direito imobiliário, contratos, né? E eu sempre ali trabalhando com ele, até que teve um fato interessante. Surgiu uma situação em que poderia ocorrer conflito de interesse, que um concorrente queria o trabalho desse escritório. E esse advogado falou, Marcos, eu não posso pegar e tal. E eu vi ali uma oportunidade. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, né? É claro que assim como eu saí lá de São José dos Quatro Marcos, né, para entrar na faculdade, que não foi fácil, também essa decisão dentro da ideia de uma grande renúncia, porque eu estava num dos melhores escritórios da região, eu renunciei tudo isso para pular para uma salinha de favor, para começar esse trabalho com essa empresa, né? Foi o seu primeiro cliente? Foi um dos meus primeiros clientes, porque o meu primeiro cliente, esse eu estou planejando, então vou construir uma estrutura bem legal lá, já comprei um imóvel bem localizado ali, e esse não escapa, esse aí ele vai ter que dar um testemunho lá. O meu primeiro cliente, Daniel, é um cabeleireiro. E esse primeiro cliente meu, eu troquei um trabalho, prestei um serviço para ele, troca de 14 cortes de cabelo. Legal, foram 14 cortes de cabelo. E ele sai contando isso para todo mundo, ele atende muitas autoridades, ele conta isso para todo mundo. Que legal. Agora, doutor Marcos, vamos falar sobre as especialidades do escritório, porque eu sei que você é especializado em direito imobiliário e também empresarial. Você, inclusive, mencionou há pouco essa ligação que você tem com o setor imobiliário. Então, conta um pouquinho o que o seu escritório faz e quem é que ele ajuda mais. Então, nesse segmento do direito imobiliário, né, que nós atuamos, hoje eu tenho, no meu escritório nós temos uma equipe, né, bem consolidada, com profissionais para atender esse público, e a minha especialidade está ligada diretamente à propriedade no campo de direito imobiliário. Eu vivi algumas experiências no ramo do loteamento. Então, nessa parte, quando eu comecei, já com o meu próprio escritório, eu comecei fazendo a gestão jurídica de loteamentos. Então, desde ali do nascedouro, desde o começo do loteamento, que é olhar a propriedade, eu sempre fiz questão, até como advogado, eu quero ir lá ver a propriedade. Então, assim, seguir todos esses passos. Então, na questão da elaboração de contratos, a mediação ali entre o terrenista, lá nós falamos terrenista, que é o dono do terreno, com o empreendedor. Então, eu fico no meio ali fazendo essa mediação para que tenha uma relação saudável e todo o acompanhamento na parte de empreendimentos imobiliários. Claro que não é só isso, né? Envolve propriedades particulares também, no campo de propriedades rurais, questões de locação, que todas envolvem essa parte do direito imobiliário, né? Isso tem me dado muito... o trabalhar com loteamentos
ele tem me dado muitas oportunidades de negócio. Inclusive, por conta disso, hoje eu tenho um novo negócio que nós fazemos a gestão jurídica de crédito imobiliário. Então, o que é isso? Nós fazemos a gestão de carteiras imobiliárias. O que é a gestão? É a administração daqueles contratos. Então, você foi lá, comprou um terreno parcelado, a empresa, ela terceiriza isso e nós fazemos esse trabalho de cobrança nesse setor específico. E a parte judicial também, infelizmente, você tem que tomar uma decisão jurídica ali, ou uma judicialização. Eu tenho feito isso. É lógico, Daniel, é muito interessante, eu sempre falo que é um dos meus valores lá no escritório, é zelar pelo cliente do cliente, porque o empreendedor é um cliente. Quem eu vou cobrar ou quem eu vou fazer as medidas judiciais, ele é cliente daquela pessoa e muitos se tornam meu cliente. Então nós sempre zelamos muito por isso. Tanto é que hoje eu tenho muito orgulho de falar isso, que daqueles contratos que nós administramos, nós temos um êxito de 92%. 92%. Então, assim, a demanda judicial, ela é muito baixa. Então, o empresário, ele inicialmente me procura, porque o administrativo dele disse, você está com um monte de inadimplência, vamos acionar, e quando chega ali a gente tem algumas estratégias para evitar isso. E é interessante, né? Eu sempre falo da infância, porque quando eu era menino, aquelas vendas do meu pai inadimplente, era eu que fazia a cobrança. Então, eu uso isso, aquela habilidade que eu tive, hoje de uma maneira muito mais profissional, mas para obter esses resultados. Então, eu sempre falo que a minha estratégia é a desjudicialização de processo. Então, isso eu acho que é a nossa maior marca. Muito importante. Você mencionou que adquiriu um imóvel, inclusive muito em breve vai fazer a mudança do seu escritório. Vamos falar um pouquinho de futuro? Conta pra gente que você, então, está se programando além dessa nova unidade, uma nova sede do seu escritório. O que vem por aí? Então, tenho grandes alvos, né? Eu sempre tenho falado que eu tenho transformado sonhos em alvos, né? O sonho é dormindo, né? E o alvo você realiza ele acordado. Então, hoje nós temos, juntamente com a minha equipe, grandes projetos, né? Nossa sede é em Dourados, estou me organizando para me estabelecer na capital, em Campo Grande. Dentro da ideia da gestão de créditos imobiliários, hoje nós atendemos 3 estados e isso é possível dentro de uma plataforma, principalmente esse momento aí onde o online está muito forte e nós temos nos descobrido cada vez mais a nossa eficiência em relação a isso. E também a atuação no mercado imobiliário também como investidor. É um mercado que eu gosto muito. Se a gente começar a falar de loteamento aqui, a gente vai ter que almoçar por aqui, né? Então, é bem interessante, é um mercado muito forte. Na nossa região, ela por ser uma região agro, né, o mercado imobiliário está muito aquecido mesmo nesse momento. Então, e eu tenho participado de todas essas escalas, né? E é muito legal, uma coisa que eu falo muito do crescimento, ele tem que estar associado com gestão, porque não adianta eu colocar um monte de advogado lá, um monte de colaborador pensando em números, né? Então, hoje eu estou aqui falando contigo de forma muito tranquila, mas a minha equipe está tocando os processos lá, fazendo a gestão de tudo aquilo, acompanhando processos, cobranças. E aqui em São Paulo, eu tenho vindo com mais frequência, inclusive vim conhecer alguns empreendimentos aqui, que é um mercado muito interessante. E eu vejo que o jurídico no mercado imobiliário, ele tem todo sentido, porque começa desde o terreno até a finalização da venda. Então, esse acompanhamento jurídico, essa assessoria jurídica, esse trabalho, ele faz muita diferença. Então, hoje eu participo, inclusive, de alguns loteamentos como parceiro. Entro com o investimento e entro com o trabalho também. E o resultado é fantástico, porque é onde que eu aplico a minha expertise, esse conhecimento que eu tenho no mercado imobiliário, de loteamentos
principalmente, para estar atuando e contribuindo com o crescimento e com a experiência dos clientes que eu já tenho. Legal, doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, de fato é uma história inspiradora, tenho certeza que os telespectadores gostaram e desejo que você continue essa caminhada, mas que volte mais vezes aqui ao programa para contar as novidades do seu escritório, do seu trabalho, tá bom? Muito obrigado pelo convite, um convite muito especial, fiquei muito feliz em ter recebido esse convite. Eu sempre falo que o resultado de tudo isso, né? Nós falamos sobre experiências de vida, falamos sobre investimentos, sobre negócios, mas eu quero falar para vocês que tudo isso só faz sentido com propósito. A questão financeira, ela é uma consequência de tudo aquilo que a gente vem buscando, que eu venho buscando. Eu sempre tenho uma métrica que eu falo, que é o crescer e contribuir. Isso para mim é a base de tudo isso, é a base de eu ter saído lá da minha cidade e hoje ter essa oportunidade. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo, quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. Então, isso para mim é o que faz sentido, é mudar a história de pessoas, é mudar a história da minha família, poder mudar a história dos meus colaboradores, das pessoas que estão nos assistindo, né? Isso é muito legal. Eu lembro que eu participei para finalizar, eu participei de uma palestra há 2 anos atrás, tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas, e para tratar desse assunto, né, da advocacia, e na saída, eu estava indo embora, e um rapaz bateu nas minhas costas e falou assim, obrigado, viu, valeu. Ele estava tudo sujo, com roupa de supermercado também. Ele falou assim, ó, eu também descasco cebola. E hoje eu vim para trancar minha matrícula, só que eu não vou fazer isso. Que legal, então, hein? Isso pagou, né? Isso pagou e paga por estar aqui, né? Eu sinto muito orgulho em estar falando disso, falar do trabalho, do escritório, isso é uma consequência. E eu sou muito feliz e muito grato por você também, por estar me dando essa oportunidade e para que eu possa compartilhar e estimular outras pessoas a fazer o mesmo. Esse é o nosso papel e a gente vê que você coloca paixão quando você fala, você se emociona quando você conta a sua história. E isso, na verdade, é o combustível para quem está em casa. Se inspirar, correr atrás, fazer acontecer. Não adianta nada. Uma boa ideia dentro da gaveta é só uma boa ideia dentro da gaveta. Tem que fazer acontecer. E você correu atrás, realizou, perseverou e deu certo. Exatamente. É isso. E eu não paro. Estou aqui, estou prospectando um monte de coisa. Planejando o futuro, então meu WhatsApp ele está cheio de mensagens, cheio de coisa, e é isso. É isso aí, doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista mesmo, volte mais vezes ao programa, tá Valeu, muito obrigado. Eu conversei com o Marcos Faria da Costa, ele é advogado e fundador do seu próprio escritório de advocacia, que é especializado em direito imobiliário e empresarial e muito conhecido no centro-oeste do Brasil, especialmente na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por sua companhia e audiência. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima.